Meus queridos, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo, nosso bate-papo. E como nós já falamos bastante dos sentidos, das coisas físicas, já avançamos um pouco mais, vamos falar um pouquinho sobre metafísica. Começando por uma noção de metafísica. O nome metafísica significa depois da física. E ele foi dado pelos discípulos de Aristóteles ao conjunto dos tratados aristotélicos que vinham após aqueles que eram consagrados às coisas da natureza. Desde então, foi utilizado para designar esta parte da filosofia que é consagrada às realidades que não se situam de forma alguma ao alcance dos sentidos. Então, as realidades que não se situam ao alcance dos sentidos podem ser de dois tipos. E aí nós temos a metafísica especial e a metafísica geral. A metafísica especial tem como objeto de estudo aquilo que não comporta matéria de espécie alguma. E normalmente aí você vai falar sobre os anjos, sobre Deus. E na metafísica geral, que tem como objeto aquilo que, convindo igualmente aos seres materiais e imateriais, são considerados pelo filósofo separadas de qualquer matéria e no seu mais alto grau de generalidade. Tais são as realidades designadas sob o nome de ser, de substância, de causa e várias outras. E aí nós temos um método. Vamos falar sobre um método utilizado na metafísica. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque isso aqui é importante, porque sempre que você fala de metafísica, as pessoas efetuam algumas críticas devido a não ter um conhecimento profundo, então é interessante atentar bem para isso. Primeira coisa importante no método é lembrar que a metafísica se baseia na experiência. Não podemos conhecer pela razão os seres imateriais, a não ser na medida em que a nós se manifestem por seus efeitos. A metafísica deve, então, apoiar-se sempre nos dados dos sentidos, internos e externos, como também nas ciências da natureza, e esforçar-se por determinar, pelo raciocínio, qual é a natureza do ser universal e quais seus princípios e causas. Segunda coisa extremamente importante para nós: a metafísica é uma ciência. A metafísica não é uma construção arbitrária, nem uma obra de arte e nem um objeto de crença irracional. A metafísica é uma ciência e, em certo sentido, a mais rigorosa, uma vez que o seu objeto, estando acima da matéria e não sendo submetido à transformação, não incide nas causas de erro que provêm dos objetos que estão em perpétua transformação. Então, muito importante isso, porque muitas pessoas usam o termo metafísica para se referir a algo irracional. Num terceiro momento, vamos falar das condições técnicas e morais da metafísica. A metafísica, mais do que qualquer outra ciência, requer condições técnicas difíceis e condições morais particulares.
ela procede por abstração e afasta como perigosa a intervenção da imaginação. Ao mesmo tempo, exige uma especial firmeza lógica. E ela trata dos grandes problemas da existência e da natureza, de Deus, de nossa origem e de nosso fim. O que nós afirmamos anteriormente sobre o papel da vontade no juízo é suficiente para que se possa compreender como a metafísica exige não apenas uma disciplina da inteligência, mas também uma disciplina do coração. É importante atentar para isso. E aí, a gente vai ter que falar da crítica do conhecimento. É o nome que se dá a uma matéria que nós estudamos em filosofia. A crítica do conhecimento, enquanto tem por objeto determinar o valor do nosso conhecimento, e particularmente o valor do conhecimento metafísico, constitui uma necessária introdução ao estudo da metafísica. Essa não poderá constituir-se validamente a não ser à base de uma razão certa da legitimidade e do alcance de suas investigações. Então, para entender bem, nós começamos estudando a lógica para podermos filosofar com relação às ciências da natureza, com relação à física, à biologia, à matemática e tudo mais. E agora nós precisamos da crítica, da epistemologia, da gnoseologia, para poder exercer de fato a metafísica. Tá? Então, fazendo um resumo para vocês, algumas colocações que se faz que é interessante que a gente entenda bem. Metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia, que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, e entre potencialidade e atualidade. Todos termos que nós já vimos um pouco. E aí nós vamos pensar em alguns filósofos que já se manifestaram com relação à metafísica. Vamos falar de poucos por enquanto. No aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza do ser. É também chamado por ele de filosofia primeira. Depois nós temos Kant. Futuramente a gente vai voltar a falar em mais profundidade sobre Kant e a metafísica. Mas, por enquanto, vamos falar que no kantismo é o estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a respeito de realidades suprassensíveis, e aí a gente coloca a totalidade cósmica, Deus ou a alma humana, e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. Um outro pensador que eu gosto muito, eu cito com frequência para vocês, é Nietzsche. E podemos afirmar que a visão de Nietzsche sobre a metafísica é crítica, visto que a mesma é vista pelo pensador como interligada a um idealismo, sendo que Nietzsche acredita na emancipação da razão em relação à moralidade. Nossa, mas que dissonância, né? Mas é interessante. E até aqui fica uma parte para vocês. Quando eu citar para vocês um estilo, um livro, ou até emprestar para vocês um livro, 2 ou 3, por favor, não concluam que este livro, que aquela ideia que eu estou colocando, seja necessariamente a minha. Tá? Quando nós falamos de filosofia, nós colocamos a ideia de vários pensadores,
vocês vão ler alguns livros, vão gostar muito de um ou de outro, e você fala, poxa vida, isso aqui é o ápice do conhecimento, que maravilha. Mas depois, evoluindo um pouco mais, ou até evoluindo negativamente, a gente conclui que tem algumas características em nós que fazem com que a gente não siga fielmente aquela informação, aquele conhecimento. Tudo bem? Às vezes eu apresento alguém, já aconteceu, eu falo, esse aqui foi meu professor, o sensei. Nossa, aí o pessoal trata aquela pessoa como se fosse um Deus. E já aconteceu isso até, depois a pessoa em questão, né? Poxa, mas é teu professor, e foi e tal. Sim, mas se você conversar com ele sobre as coisas que nós conversamos, ele não sabe nada disso. Ele foi meu professor, é uma situação diferenciada, tá bom? Senão é terrível. Às vezes eu vou emprestar para o Eros um livro que faz uma crítica a alguns estilos. O livro é muito bom, mas de repente eu não faria aquelas críticas àqueles estilos, eu já tenho outro modo de pensar, alguma coisa assim, tá bom? Às vezes a gente pega um livro e interpreta, ou a pessoa acredita fielmente nisso. Às vezes não, às vezes a gente já viu outro enfoque, um ponto de vista um pouco diferente, tá? Então nós citamos Aristóteles, citamos Kant, citamos Nietzsche. Recordando ainda, metafísica é uma palavra com origem no grego e que significa o que está para além da física. Doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas. Para Aristóteles, a metafísica é simultaneamente ontologia, filosofia, teologia, na medida em que se ocupa do ser supremo dentro da hierarquia dos seres. Tá? Isso é interessante ver. E ainda recordando, podemos acrescentar ainda que a metafísica tem por objeto de estudo vários problemas filosóficos sobre a realidade. Isso vai contrastar com a epistemologia, que tem por objeto de estudo vários problemas filosóficos sobre o conhecimento da realidade ou a tentativa de conhecê-la. Assim, ao passo que em metafísica se faz perguntas filosóficas sobre o que é e como é, em epistemologia faz-se perguntas filosóficas sobre como se sabe ou se tenta saber. A epistemologia é também conhecida como teoria do conhecimento. Diz respeito ao estudo das racionalidades que encaminham a verdade como crença justificada. Em outras palavras, trata-se do estudo dos postulados, métodos e paradigmas que legitimam a produção do conhecimento como saber científico. Muito feliz com a presença de vocês, como sempre. Desejo a vocês uma vida longa e próspera, todo o coração, paciência e perseverança. Uma boa noite com um bom descanso. Deus. Boa noite. Boa tarde, tá? Obrigada pela aula. Natashi.